A chuva tamborilava no vidro da janela, como se o céu quisesse chorar junto com ela. Clara Mendes estava sentada na poltrona de sempre, aquela próxima à janela do quarto que dividia com a mãe, Dona Lúcia. Usava um moletom largo demais para seu corpo agora magro, quase frágil, como se a doença tivesse sugado até os traços de quem ela foi um dia. 30 quilos perdidos em 7 meses, 3 internações, uma quimioterapia atrás da outra, um tumor que parecia zombar da sua resistência. O rádio antigo tocava uma música instrumental suave. O som preenchia o espaço de palavras não ditas entre mãe e filha. Dona Lúcia fazia crochê no canto da sala, os olhos sempre atentos a Clara, como se qualquer movimento diferente fosse motivo para levantar e acudir. E às vezes era. Clara estava exausta. Não só o corpo doía, mas havia um cansaço na alma. Um tipo de silêncio que nenhum médico sabia tratar. Ela não tinha mais paciência para frases motivacionais, nem para comparações com batalhas. Estava cansada de ser chamada de guerreira quando, por dentro, queria apenas descansar. Mãe, se eu sumisse por uns dias, você sentiria minha falta? Perguntou Clara, com a voz mais baixa que o som da chuva. Dona Lúcia levantou os olhos do crochê, o coração já em alerta. Não fala uma coisa dessas, filha. Era só uma pergunta, hipotética. Ela disse, virando o rosto de volta para a janela. Então aqui vai minha resposta hipotética. Se você sumisse, eu desabaria. Porque você é meu tudo, Clara. Meu motivo de levantar todos os dias. A voz dela tremia. E se você está pensando em desistir, por favor, me avisa antes. Não me deixa no escuro. O silêncio que se seguiu foi pesado como a umidade no ar. Naquela manhã, ao chegar na Fundação Vida Plena, uma instituição sem fins lucrativos que oferecia apoio emocional e cuidados paliativos, Clara sentia-se mais fraca do que o habitual. Já não era só o tratamento. Era como se seu corpo estivesse aos poucos entregando os pontos. Os passos eram curtos, lentos, doloridos. Foi recebida com um cartaz colorido. Campanha. Palavras que curam. Escreva uma carta para o mundo. Não precisa assinar. Apenas sinta. Ela bufou. Mais uma dessas ideias bonitinhas, pensou. Mas havia uma coisa que Clara ainda respeitava: as palavras. Mesmo sem mais forças para esperar, ainda acreditava que escrever era a única maneira de ser ouvida. Na sala de apoio, as voluntárias ofereciam papéis decorados, canetas coloridas, envelopes com florzinhas. Ela não quis nenhum. Pegou uma folha branca comum, uma caneta preta simples, e sentou-se no canto da sala, longe dos olhares otimistas. Asterisco, hoje é um daqueles dias em que tudo parece um adeus. E eu nem sei mais o que espero. Meu nome não importa. O que importa é que eu estou cansada. Não de viver, mas de sobreviver. Todos os dias são iguais. Exames, filas, náusea, medo. Já não reconheço minha imagem no espelho, e confesso que isso tem sido um alívio. Quando não nos reconhecemos, dói menos aceitar o fim. Mas, ainda assim, há sonhos que me visitam. Às vezes, na madrugada, penso em como seria ver o mar mais uma vez. Tomar um café em Campos do Jordão e sentir o frio no rosto. Ou entrar numa livraria e perder a noção da hora, como antes. Sei que meu tempo é curto. E sei que há coisas que nunca terei. Só queria que alguém lesse isso e soubesse que, apesar de tudo, houve beleza. Houve amor. Houve eu. Clara, mas finja que não leu isso último. Ponto. Asterisco. Ela dobrou o papel com cuidado. Sem lágrimas. Sem tremores. Apenas uma estranha paz de quem sente que está colocando um ponto final, ou talvez uma vírgula, na dor. Entregou a carta e saiu sem olhar para trás. Do outro lado da cidade, Leonardo Monteiro passava os dedos pelo volante do carro enquanto decidia se entrava ou não no estacionamento da fundação. Era um hábito. Ele sempre hesitava. Mesmo depois de anos como doador fixo, mesmo depois de ter uma sala em homenagem à irmã na unidade, ainda era difícil encarar aquele ambiente. A dor da perda de Marina ainda era um buraco aberto. Ela era apenas uma adolescente quando o câncer levou seus sonhos, seu cabelo, sua vida. Leonardo estava sempre ocupado demais, sempre viajando, e foi pego de surpresa por um diagnóstico já em estágio avançado. Ele nunca se perdoou.
A coordenadora da fundação, Helena, o esperava com o mesmo sorriso acolhedor de sempre. Que milagre te trouxe aqui hoje? Ela brincou. Curiosidade, ou talvez culpa. Ele respondeu, sem humor. Helena o conduziu até uma sala onde estavam reunidas as cartas da campanha. Eram mais de 100 envelopes, coloridos, floridos, cheios de esperança, ou tentativa dela. Leonardo pegou um envelope simples, branco, quase escondido entre os outros. Aquilo chamou sua atenção. Abriu, leu, e sentiu o chão se mover. As palavras batiam nele como um eco da dor que ele carregava há anos. A carta não tinha assinatura. Só emoções cruas, verdadeiras, quase sagradas. Todos os dias são iguais. Exames, filas, náusea, medo. Era a voz da irmã, ou algo muito parecido. Quem escreveu isso? Perguntou, com a voz rouca. São cartas anônimas, Léo. Essa é a proposta. Mas eu quero ajudar essa pessoa. Não, eu preciso. Helena o estudou por um momento, e depois sorriu com ternura. Talvez você precise disso tanto quanto ela. À noite, Clara sentou-se na varanda. Usava um gorro de lã, presente de uma das voluntárias. O vento gelado cortava a pele, mas havia algo bom naquela sensação, estar viva o suficiente para sentir frio. Chá de camomila? Perguntou Dona Lúcia, estendendo uma caneca fumegante. Sempre. Ficaram ali, lado a lado, observando os pingos de chuva escorrendo pelas folhas das plantas. Você acha que alguém vai ler minha carta? Perguntou Clara. Acho que sim. Acho que alguém vai sentir o que você sentiu. E isso já é muito. O telefone fixo tocou. Raramente alguém ligava. Raramente era algo bom. Clara, é da fundação, disse Dona Lúcia, surpresa. Querem falar com você. Clara pegou o telefone, já imaginando que seria algo burocrático. Alô, boa noite, Clara. Aqui é Helena, da fundação. Desculpe o horário, mas uma coisa inusitada aconteceu. Um dos nossos doadores encontrou sua carta. Ele quer te conhecer. Silêncio. Conhecer. Clara riu, incrédula. Isso parece coisa de filme. Eu sei, mas ele está disposto a conversar. Sem compromisso. Ele quer te oferecer uma oportunidade. Algo sobre sonhos. Quem é ele? Leonardo Monteiro. Outro silêncio. Clara conhecia o nome. Era famoso, um empresário bilionário que aparecia de vez em quando em notícias de inovação, eventos discretos e doações milionárias. Tinha fama de reservado, quase inacessível. E por que ele se interessaria por uma carta como a minha? Talvez porque ele se viu nela, respondeu Helena, baixinho. Clara desligou sem dar uma resposta. Passou a mão pelo rosto. Era tudo surreal, mas, ao mesmo tempo, algo no peito dela, algo que ela nem sabia que ainda existia, se mexeu. Não era esperança. Ainda não. Mas talvez, curiosidade. O dia amanheceu com o sol preguiçoso tentando romper as nuvens, como se o céu também hesitasse em virar a página. Clara acordou com uma sensação estranha no peito, não exatamente esperança, mas algo que fazia sua respiração parecer menos pesada. Ela havia passado a noite revirando na cama, o diálogo com Helena ecoando na mente. Um bilionário, uma carta, uma proposta misteriosa. E ela, uma mulher entre sessões de quimioterapia, dias contados e sonhos engavetados. Era difícil acreditar que as palavras que escrevera sem intenção de serem lidas tinham ido parar nas mãos de alguém tão distante da sua realidade. Dona Lúcia preparava o café da manhã quando Clara desceu, de moletom e os cabelos ralos cobertos por um lenço florido. Bom dia, mãe. A mãe se virou, surpresa. Você tá sorrindo. Acho que sim. Estranho, né? Estranho, mas bonito. Senta. O pão ainda tá quente. Enquanto comia, Clara pegou o celular e enviou uma mensagem para Helena. Só 3 palavras. Eu vou sim. A Fundação Vida Plena parecia mais clara naquele dia. Talvez fosse a luz do sol que entrava pelas janelas, ou talvez fosse Clara que, pela primeira vez em muito tempo, olhava o ambiente com menos cinza no olhar. Helena a recebeu com um abraço apertado. Não comentou nada, apenas sorriu como quem guarda um segredo bom. Ele já está na sala de reuniões.
Você pode entrar quando se sentir pronta. Clara respirou fundo. Não estava pronta, mas foi assim mesmo. Ao abrir a porta, ela ouviu pela primeira vez. Leonardo Monteiro era mais jovem do que ela imaginava, embora seus olhos carregassem algo antigo, uma tristeza que parecia familiar. Ele se levantou imediatamente, educado, mas sem exageros. Clara, disse ele, estendendo a mão. Leonardo. O aperto de mão foi breve, mas sincero. Clara sentou-se à sua frente, tensa. Antes que você diga qualquer coisa, eu preciso entender uma coisa. Por que você escolheu a minha carta? Leonardo encostou-se na cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa. Porque parecia escrita pela minha irmã. Ela morreu há 5 anos. Tinha 17. Suas palavras me acertaram de um jeito que nada mais acertava há muito tempo. Clara sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Eu também. Ele respirou fundo. Mas, por sua causa, eu senti algo diferente. Não foi só tristeza. Foi vontade. Vontade de fazer algo que não fiz por ela. E o que exatamente você quer fazer por mim? Realizar seus sonhos. Clara riu, um riso amargo. Você fala como se fosse fácil. Não é, mas é possível. E eu posso bancar isso. Você escreveu sobre o mar, Campos do Jordão, uma livraria. Ele parou por um segundo, buscando os olhos dela. Me deixa te levar. Me deixa te dar isso. Por quê? Porque você me deu algo primeiro. E talvez você também precise se lembrar do que é viver. Clara ficou em silêncio. Ela queria dizer não. Queria manter distância. Mas algo nela cedeu. Uma fresta, uma rachadura no muro que ela mesma ergueu. E se eu morrer no meio dessa sua cruzada? E se você viver? 2 dias depois, Clara estava no aeroporto, um pouco perdida no movimento, mas com a sensação de que estava prestes a embarcar não apenas em um voo para outro país, mas em uma jornada para dentro de si mesma. Leonardo estava lá, aguardando na área de embarque, seu olhar tranquilo e focado. Ele se levantou quando Clara se aproximou. Pronta para a aventura? Ele perguntou, sorrindo gentilmente. Clara o olhou de volta. Ela queria fazer uma piada, algo para aliviar a tensão que sentia, mas não conseguiu. Apenas assentiu. Eu não sei, Leonardo, mas acho que sim. Ele apenas deu um sorriso compreensivo, sem pressa de preencher o silêncio. Vamos juntos, Clara. Você vai ver, vai ser uma experiência que vai mudar tudo. E se não mudar, pelo menos vai te dar algo de que você precisa, esperança. O voo até Paris foi tranquilo. Clara olhava pela janela, o céu claro, as nuvens suaves, e pensava em tudo que estava deixando para trás. À medida que o avião se aproximava da França, ela se sentia como se estivesse saindo de um filme. Mas, ao mesmo tempo, também se sentia uma personagem fora de lugar. Como se não fosse merecedora da experiência. Leonardo estava ao lado dela, olhando atentamente para o seu celular. Ele não parecia tenso, apenas focado em algo que ela não entendia. Quando ele percebeu que Clara o observava, ele desconversou. Eu estou apenas verificando algumas coisas da fundação. Isso não vai atrapalhar nada. Clara assentiu, embora sentisse uma pontada de curiosidade. Mas ela não queria perguntar mais. O tempo era dela, e ela queria usá-lo para refletir sobre si mesma. O que ela estava buscando? O que ela realmente queria em Paris? A chegada a Paris foi como um despertar para Clara. O frio a atingiu assim que ela saiu do avião, mas a sensação não foi desconfortável. Pelo contrário, era como se o clima gelado fosse uma limpeza. Ela sentiu um frescor em sua alma, algo que há muito tempo não experimentava. Era como se o mundo estivesse ali para ela, um novo capítulo prestes a começar. Leonardo tinha reservado um carro particular para elas, que as levou até o hotel. Ao longo do caminho, Clara se deixou encantar pela cidade, pela forma como os prédios antigos se misturavam com a modernidade. Paris parecia um livro aberto, repleto de páginas que aguardavam ser lidas. O hotel ficava no Quartier Latin, um dos bairros mais charmosos de Paris. As ruas estreitas, os cafés cheios de gente, o perfume de croissants frescos no ar, tudo parecia saído de um filme. Clara estava maravilhada com a atmosfera vibrante e acolhedora da cidade.
Aqui é o seu novo lar por alguns dias, disse Leonardo, enquanto se aproximavam da entrada do hotel. Eles foram recebidos com um sorriso caloroso pelo gerente do hotel, que os conduziu até um quarto aconchegante, com vista para a rua. No centro da cama havia um bilhete, cuidadosamente dobrado. Primeiro sonho: caminhar pelas ruas de Paris sem pressa. Clara sorriu ao ler o bilhete. A proposta de Leonardo era mais do que uma viagem. Era um convite para desacelerar, para realmente viver. Eu não sei se sou digna de tanto, disse ela, com um tom meio brincalhão, mas também sincero. Leonardo a olhou com seriedade, mas sem pressa de dar uma resposta. Não se trata de ser digna, Clara. Trata-se de dar a si mesma a oportunidade de viver o que merece. Todos merecem o segundo capítulo, mesmo que pareça improvável. No dia seguinte, a primeira parada foi a livraria Shakespeare & Company, que Clara sempre sonhara em conhecer. Ela ficou encantada ao entrar na loja, sentindo o cheiro de livros antigos e a energia de cada prateleira. Seus dedos tocavam as lombadas dos livros como se estivessem acariciando velhos amigos. Leonardo a observava em silêncio, com um sorriso suave. Você sabia que este lugar tem uma história longa? Ele perguntou, observando Clara perder-se entre as estantes. Sempre sonhei em vir aqui. Sempre imaginei que, se eu um dia viesse a Paris, seria aqui que eu me encontraria. Leonardo pegou um livro que estava em uma das prateleiras e entregou-lhe. Era um volume de poesias de Neruda. Aqui está seu pedaço de Paris. Então, cada um de nós tem um lugar para se encontrar. Clara, esse é o seu. Ela olhou para ele, surpresa. Não era apenas um gesto de generosidade. Era um gesto de reconhecimento. Depois da livraria, passearam pela cidade, indo até o Museu do Louvre e explorando os jardins de Luxemburgo. Clara estava deslumbrada com a beleza de cada monumento, com a grandeza da história ao redor dela. Mas o que a encantava mais do que tudo era a maneira como Leonardo estava ali, ao seu lado, em silêncio, como se ambos estivessem vivendo a experiência de forma profunda e silenciosa. No final da tarde, eles se sentaram em um café perto da Torre Eiffel. O sol estava se pondo, e as luzes da torre começaram a brilhar como estrelas no céu. Era o tipo de momento que Clara imaginava que nunca viveria. Era uma sensação de ser grande e pequena ao mesmo tempo. Paris é uma cidade que nos ensina a sonhar, disse Clara, olhando para a Torre Eiffel. E a realizar, se tivermos coragem. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a cidade iluminada à sua frente. O clima entre eles estava carregado de uma energia silenciosa, como se algo profundo estivesse começando ali. Algo que não podia ser apressado. Depois de voltar de Paris, Clara sentiu uma sensação de mudança, mas a realidade logo começou a se instalar. A casa de sua mãe parecia ainda mais silenciosa e as lembranças de sua viagem, especialmente os momentos com Leonardo, vinham e iam como flashes de uma felicidade que ela temia não ser real. O tratamento contra o câncer continuava, mas, de alguma forma, as emoções dela pareciam mais intensas. Ela estava, pela primeira vez em muito tempo, sentindo-se viva, mesmo com todas as limitações de sua condição. Porém, o que mais a surpreendeu foi o comportamento de Leonardo após a viagem. Ao invés de se distanciar, como ela temia, ele se aproximou ainda mais. A princípio, parecia uma gentileza formal, típica de alguém educado, mas logo ficou claro para Clara que havia algo mais por trás daquele cuidado. Na manhã seguinte ao seu retorno, Clara estava na cozinha preparando um café quando seu celular vibrou sobre a mesa. Ela olhou e viu o nome de Leonardo na tela. Era uma mensagem simples, mas que aqueceu seu coração. Oi, Clara. Como foi a viagem de volta? Você está bem por aí? Ela sorriu ao ler a mensagem. Mesmo tão simples, parecia que ele estava ali, prestando atenção a cada detalhe, como se quisesse estar mais próximo. Clara demorou alguns minutos para responder, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido. Oi, Leonardo. Cheguei bem, obrigada. Ainda me sinto meio perdida, sabe? Como se uma parte de mim tivesse ficado em Paris. Ele respondeu quase imediatamente. Eu entendo o que você quer dizer. Paris tem esse efeito em nós, não é? Mas quero que saiba que,
mesmo de longe, estou por aqui se você precisar conversar, ou mesmo apenas para dividir um café virtual. Clara ficou tocada, mas não soube como reagir. A gentileza de Leonardo era reconfortante, mas também despertava nela uma sensação de insegurança. Ela ainda não sabia o que fazer com os sentimentos que estava começando a perceber por ele. No entanto, a resposta dele foi tão sincera que ela não conseguiu se segurar por muito tempo. Acho que adoraria essa conversa de café, Leonardo. Vou tentar não me perder nos meus próprios pensamentos por muito tempo. Com isso, a conversa fluiu naturalmente, como se nada tivesse mudado. Mas Clara sentiu que havia algo novo entre eles, algo que ainda estava por ser explorado. Na manhã seguinte, Leonardo enviou outra mensagem. Oi, Clara. Estava pensando, que tal uma experiência diferente para renovar as energias? Eu vi que há um passeio de balão na cidade onde você mora. Talvez seja algo que te ajude a se sentir mais leve. O que acha? Clara franziu o senho ao ler. Um passeio de balão. Ela nunca havia considerado algo assim, mas ao mesmo tempo, algo em seu interior a impulsionava a aceitar. Ela nunca se permitirá sonhar com coisas desse tipo, mas, após Paris, talvez fosse o momento de tentar. Ela escreveu de volta. Eu nunca teria pensado nisso por conta própria, mas, por que não? Parece uma experiência incrível. Leonardo respondeu com entusiasmo. Ótimo! Eu vou organizar tudo para você. Acredito que você vai se sentir renovada. E lembre-se, às vezes, o melhor que podemos fazer é dar o primeiro passo, mesmo que o céu pareça um pouco distante. Ela riu baixinho, pensando nas palavras dele. Dá o primeiro passo. Talvez fosse isso que ela precisasse, dar o primeiro passo para algo novo. O passeio de balão, embora simples, simbolizava a liberdade e o desprendimento que ela precisava recuperar. O dia do passeio chegou, e Clara estava nervosa. Não tanto pelo medo de voar, mas pela ideia de se entregar à experiência de ser vulnerável novamente. Ela se preparou e foi até o local marcado, um campo aberto onde o balão estava sendo preparado. Era uma manhã fresca e ensolarada, e Clara estava encantada com a visão da enorme esfera colorida sendo inflada aos poucos. Quando ela chegou, foi recebida com um sorriso caloroso do piloto e de outros participantes do passeio. Tudo estava sendo feito com muito cuidado, e logo ela se viu dentro da cesta do balão, sentindo o vento suave em seu rosto. O piloto começou a fazer os ajustes necessários, e o balão começou a ganhar altura. Clara olhou para o horizonte à sua frente. O mundo parecia tão pequeno lá de cima, e, por um momento, todas as preocupações e medos que ela carregava pareciam desaparecer. O vento, o sol, a sensação de estar flutuando. Era como se ela estivesse em um outro mundo. Em silêncio, ela fechou os olhos por alguns segundos, sentindo-se grata pela experiência. De repente, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Leonardo. Eu estava pensando em você agora. Espero que o passeio esteja sendo incrível. Eu sei que você tem passado por muito, mas saiba que cada passo que você dá, mesmo que pequeno, é um grande feito. Você está mais forte do que imagina. As palavras dele a tocaram profundamente. Mais forte do que imagina. Talvez ele tivesse razão. Ela não estava apenas vivendo mais um dia difícil. Ela estava se permitindo, aos poucos, renovar a esperança e o amor pela vida. Quando o passeio terminou e o balão aterrissou com suavidade, Clara sentiu que algo dentro dela havia mudado. Ela não sabia exatamente o que, mas era como se uma parte de si tivesse se libertado. Leonardo, mesmo de longe, havia dado um empurrãozinho para que ela conseguisse enxergar o que ainda podia ser vivido. Nos dias seguintes, as mensagens de Leonardo se tornaram mais frequentes. Ele não se limitava a perguntar como ela estava, mas começava a compartilhar mais sobre sua própria vida. Falar sobre seus próprios medos, suas próprias inseguranças. E Clara, por sua vez, começou a fazer o mesmo. A conexão deles foi crescendo de uma forma simples, mas profunda. Eles não estavam se apressando em nada, mas a conversa fluía com uma naturalidade que não existia antes. Era como se estivessem começando a se conhecer verdadeiramente. Clara, você tem um brilho que me inspira. Eu nunca pensei que teria a chance de conhecer alguém como você.
Quero que saiba que me preocupo com você. Ela olhou para a tela do celular, tocada por aquelas palavras. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo dentro de si resistir. Não era a resistência ao carinho, mas o medo de se permitir. Ela não estava acostumada com a ideia de ser cuidada, de ser amada, e o medo de perder isso a dominava. Mas, com Leonardo, algo estava acontecendo. Ela não queria mais resistir. Ela digitou lentamente. Eu também me importo com você, Leonardo. Eu não sei muito bem como lidar com isso, mas talvez a gente possa continuar descobrindo juntos. Quando ele respondeu, sua mensagem foi carregada de sinceridade. Claro, vamos dar esse passo, um de cada vez, Clara. Eu estou aqui para você, sempre. O relacionamento de Clara e Leonardo estava, aos poucos, se tornando mais sólido. Eles estavam se conhecendo de verdade, com todas as suas fraquezas, inseguranças e também as belezas que cada um trazia para a vida do outro. Clara não sabia exatamente onde isso tudo iria levar, mas uma coisa ela sabia com certeza. Ela estava começando a acreditar novamente nos seus sonhos e na possibilidade de ser feliz, de se entregar. E, aos poucos, a distância que antes a separava de Leonardo ia se desfazendo. Não só a distância física, mas aquela barreira invisível que ela havia erguido ao longo dos anos, o medo de amar e ser amada. Era um passo de cada vez, mas, no final, ela sentia que esse caminho estava se tornando mais claro. Era um dia claro e fresco, perfeito para um passeio ao ar livre. Leonardo, como sempre atento ao bem-estar de Clara, havia sugerido que saíssem para caminhar no parque, para que ela pudesse se distrair um pouco das preocupações diárias e do tratamento que enfrentava. A ideia de passar um tempo juntos em um ambiente tranquilo parecia ser o remédio perfeito para ela naquele momento. Que tal um passeio no parque, Clara? Talvez uma caminhada possa te ajudar a relaxar um pouco. E se você quiser, podemos parar em algum café depois para conversar. Só nós dois. Leonardo falou com aquele sorriso caloroso que ela tanto adorava. Clara hesitou por um instante, ainda se sentindo um pouco fraca, mas a ideia de estar com ele e respirar um ar fresco a atraiu. Ela olhou para ele, tentando esconder a insegurança. Você tem razão. Talvez um pouco de ar fresco faça bem. E um café não faria mal, não é? Ela concordou, e juntos saíram para o parque, aproveitando a oportunidade para conversar e deixar o tempo passar de forma tranquila. Clara sentia-se confortável ao lado dele, mas também uma pontada de insegurança lhe batia no peito. Ela não estava tão bem quanto ele pensava. O tratamento ainda a deixava cansada e sem forças, mas tentava esconder isso de Leonardo. Ela não queria que ele visse como ela estava se sentindo internamente. O passeio estava sendo agradável. Eles caminhavam lado a lado, conversando sobre os pequenos detalhes da vida, coisas simples que faziam Clara sorrir, como o vento batendo em seu rosto e as folhas das árvores que começavam a mudar de cor, anunciando a chegada do outono. Era como se o mundo ao seu redor fosse um lugar menos pesado naquele momento. Leonardo estava ali, ao seu lado, e isso, de alguma forma, lhe dava forças. Mas logo Clara começou a perceber que seus passos estavam ficando mais pesados. A sensação de cansaço, que ela já sentia há dias, parecia intensificar a cada metro. Ela tentou ignorar, mas algo dentro de seu peito começava a apertar. O medo de que fosse mais uma crise se instalou nela, mas ela manteve o silêncio. Leonardo notou a mudança, é claro. O sorriso de Clara começou a desaparecer, e ele a observou com atenção. Clara, você está bem? Ele perguntou, o tom preocupado. Ela forçou um sorriso e balançou a cabeça. Sim, só um pouco cansada. Eu acho que posso continuar. Mas a verdade era que ela já não se sentia bem. Sua respiração ficou mais ofegante, e o ar parecia cada vez mais difícil de alcançar. De repente, ela sentiu o mundo girar ao seu redor, a visão turvando à medida que o cansaço extremo tomava conta de seu corpo. Sem conseguir mais manter a compostura, Clara caiu para trás, antes que Leonardo tivesse tempo de reagir. O medo tomou conta dele enquanto a segurava com rapidez, mas foi tarde demais para evitar a queda. O hospital foi uma correria. Clara estava tonta, com uma pressão no peito que ela sabia que não era apenas a exaustão.
Leonardo ficou ao seu lado o tempo todo, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Durante o trajeto, ele não disse uma palavra, mas seu olhar preocupado falava mais do que qualquer frase poderia expressar. Por favor, Clara, só vai ficar tudo bem. Ele repetia para si mesmo em pensamento, tentando manter a calma, embora fosse difícil. Quando chegaram ao hospital, Clara foi rapidamente atendida. Os médicos disseram que ela estava tendo uma crise de saúde, provavelmente devido ao tratamento, e precisavam monitorá-la de perto. Leonardo estava no corredor, inquieto. Ele sabia que Clara estava frágil, mas ver aquilo acontecer diante de seus olhos foi mais difícil do que imaginava. Quando Clara acordou na cama do hospital, o ambiente parecia um borrão. O som constante dos monitores, o cheiro de álcool e desinfetante no ar, a sensação de estar imobilizada. Ela queria dizer algo, mas sua garganta estava seca. Seu corpo parecia estar paralisado. E Leonardo, ali, sentado ao lado dela, segurando sua mão, com aquele olhar que mostrava o quanto ele estava preocupado, mas também a quantidade de amor que ele estava disposto a oferecer. Você está bem, Clara. Vai passar. Ele falou, com um sorriso suave, tentando aliviar a tensão do momento. Mas Clara sentia um peso tão grande em seu coração. Ela olhou para ele, e a culpa a invadiu. Eu estou te fazendo sofrer. Não quero que você passe por isso. A voz dela saiu fraca, carregada de insegurança. Ela sabia que não era fácil para ele estar ali, vendo-a nesse estado. Você não está me fazendo sofrer, Clara. Ele respondeu suavemente, apertando mais sua mão. Eu estou aqui porque escolhi estar. Você não tem que carregar esse peso sozinha. Clara fechou os olhos, ainda consumida pela culpa. Ela sabia que Leonardo merecia mais do que estar ao lado dela em meio a tanto sofrimento. Eu não quero que ele me veja assim. Eu não quero ser um peso. Esse pensamento rondava sua mente. Nos dias seguintes, Clara ficou em recuperação no hospital, ainda processando o que aconteceu no parque. A experiência foi um baque para ela. Mas o que mais a perturbava não era a crise de saúde, mas a maneira como ela estava se sentindo em relação a Leonardo. Ele estava sendo incrível, atencioso, paciente, mas ela sentia que não tinha o direito de lhe oferecer isso. Ela não estava bem, e não queria que ele visse isso como uma carga. Naquela noite, enquanto ela estava sozinha em seu quarto de hospital, Clara pegou seu celular e, com as mãos trêmulas, escreveu uma mensagem para Leonardo. Leonardo, sei que você está fazendo o possível para me ajudar, mas acho que você merece mais do que isso. Eu não quero ser uma fonte de dor para você. Eu não posso te dar o que você precisa, e sei que isso vai ser mais difícil para nós dois. Acho que é melhor eu me afastar. Eu não sou boa o suficiente para você. Ela olhou para a tela, sentindo um nó na garganta. Não queria machucar Leonardo, mas sentia que precisava fazer isso. Ele precisava de uma pessoa forte ao seu lado, alguém que pudesse dar-lhe a felicidade que ele merecia. Clara não sabia se poderia ser essa pessoa. Ela apertou o botão de enviar e, com isso, uma parte de seu coração se partiu. Mas o peso de suas inseguranças parecia ter tomado conta. Dona Teresa entrou no quarto de Clara pouco depois. Ela observou sua filha, que parecia tão vulnerável deitada ali, e soubera que algo estava errado. Sentando-se ao lado de Clara, ela segurou sua mão com carinho, como sempre fazia. Filha, o que está acontecendo? Eu vejo essa tristeza em seus olhos, mas não sei o que te aflige. Era um dia claro e fresco, perfeito para um passeio ao ar livre. Leonardo, como sempre atento ao bem-estar de Clara, havia sugerido que saíssem para caminhar no parque, para que ela pudesse se distrair um pouco das preocupações diárias e do tratamento que enfrentava. A ideia de passar um tempo juntos em um ambiente tranquilo parecia ser o remédio perfeito para ela naquele momento. Que tal um passeio no parque, Clara? Talvez uma caminhada possa te ajudar a relaxar um pouco. E se você quiser, podemos parar em algum café depois para conversar. Só nós dois. Leonardo falou com aquele sorriso caloroso que ela tanto adorava. Clara hesitou por um instante, ainda se sentindo um pouco fraca, mas a ideia de estar com ele e respirar um ar fresco a atraiu. Ela olhou para ele, tentando esconder a insegurança.
Você tem razão. Talvez um pouco de ar fresco faça bem. E um café não faria mal, não é? Ela concordou, e juntos saíram para o parque, aproveitando a oportunidade para conversar e deixar o tempo passar de forma tranquila. Clara sentia-se confortável ao lado dele, mas também uma pontada de insegurança lhe batia no peito. Ela não estava tão bem quanto ele pensava. O tratamento ainda a deixava cansada e sem forças, mas tentava esconder isso de Leonardo. Ela não queria que ele visse como ela estava se sentindo internamente. O passeio estava sendo agradável. Eles caminhavam lado a lado, conversando sobre os pequenos detalhes da vida, coisas simples que faziam Clara sorrir, como o vento batendo em seu rosto e as folhas das árvores que começavam a mudar de cor, anunciando a chegada do outono. Era como se o mundo ao seu redor fosse um lugar menos pesado naquele momento. Leonardo estava ali, ao seu lado, e isso, de alguma forma, lhe dava forças. Mas logo Clara começou a perceber que seus passos estavam ficando mais pesados. A sensação de cansaço, que ela já sentia há dias, parecia intensificar a cada metro. Ela tentou ignorar, mas algo dentro de seu peito começava a apertar. O medo de que fosse mais uma crise se instalou nela, mas ela manteve o silêncio. Leonardo notou a mudança, é claro. O sorriso de Clara começou a desaparecer, e ele a observou com atenção. Clara, você está bem? Ele perguntou, o tom preocupado. Ela forçou um sorriso e balançou a cabeça. Sim, só um pouco cansada. Eu acho que posso continuar. Mas a verdade era que ela já não se sentia bem. Sua respiração ficou mais ofegante, e o ar parecia cada vez mais difícil de alcançar. De repente, ela sentiu o mundo girar ao seu redor, a visão turvando à medida que o cansaço extremo tomava conta de seu corpo. Sem conseguir mais manter a compostura, Clara caiu para trás, antes que Leonardo tivesse tempo de reagir. O medo tomou conta dele enquanto a segurava com rapidez, mas foi tarde demais para evitar a queda. O hospital foi uma correria. Clara estava tonta, com uma pressão no peito que ela sabia que não era apenas a exaustão. Leonardo ficou ao seu lado o tempo todo, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Durante o trajeto, ele não disse uma palavra, mas seu olhar preocupado falava mais do que qualquer frase poderia expressar. Por favor, Clara, só vai ficar tudo bem. Ele repetia para si mesmo em pensamento, tentando manter a calma, embora fosse difícil. Quando chegaram ao hospital, Clara foi rapidamente atendida. Os médicos disseram que ela estava tendo uma crise de saúde, provavelmente devido ao tratamento, e precisavam monitorá-la de perto. Leonardo estava no corredor, inquieto. Ele sabia que Clara estava frágil, mas ver aquilo acontecer diante de seus olhos foi mais difícil do que imaginava. Quando Clara acordou na cama do hospital, o ambiente parecia um borrão. O som constante dos monitores, o cheiro de álcool e desinfetante no ar, a sensação de estar imobilizada. Ela queria dizer algo, mas sua garganta estava seca. Seu corpo parecia estar paralisado. E Leonardo, ali, sentado ao lado dela, segurando sua mão, com aquele olhar que mostrava o quanto ele estava preocupado, mas também a quantidade de amor que ele estava disposto a oferecer. Você está bem, Clara. Vai passar. Ele falou, com um sorriso suave, tentando aliviar a tensão do momento. Mas Clara sentia um peso tão grande em seu coração. Ela olhou para ele, e a culpa a invadiu. Eu estou te fazendo sofrer. Não quero que você passe por isso. A voz dela saiu fraca, carregada de insegurança. Ela sabia que não era fácil para ele estar ali, vendo-a nesse estado. Você não está me fazendo sofrer, Clara. Ele respondeu suavemente, apertando mais sua mão. Eu estou aqui porque escolhi estar. Você não tem que carregar esse peso sozinha. Clara fechou os olhos, ainda consumida pela culpa. Ela sabia que Leonardo merecia mais do que estar ao lado dela em meio a tanto sofrimento. Eu não quero que ele me veja assim. Eu não quero ser um peso. Esse pensamento rondava sua mente. Nos dias seguintes, Clara ficou em recuperação no hospital, ainda processando o que aconteceu no parque. A experiência foi um baque para ela. Mas o que mais a perturbava não era a crise de saúde, mas a maneira como ela estava se sentindo em relação a Leonardo. Ele estava sendo incrível, atencioso,
paciente, mas ela sentia que não tinha o direito de lhe oferecer isso. Ela não estava bem, e não queria que ele visse isso como uma carga. Naquela noite, enquanto ela estava sozinha em seu quarto de hospital, Clara pegou seu celular e, com as mãos trêmulas, escreveu uma mensagem para Leonardo. Leonardo, sei que você está fazendo o possível para me ajudar, mas acho que você merece mais do que isso. Eu não quero ser uma fonte de dor para você. Eu não posso te dar o que você precisa, e sei que isso vai ser mais difícil para nós dois. Acho que é melhor eu me afastar. Eu não sou boa o suficiente para você. Ela olhou para a tela, sentindo um nó na garganta. Não queria machucar Leonardo, mas sentia que precisava fazer isso. Ele precisava de uma pessoa forte ao seu lado, alguém que pudesse dar-lhe a felicidade que ele merecia. Clara não sabia se poderia ser essa pessoa. Ela apertou o botão de enviar e, com isso, uma parte de seu coração se partiu. Mas o peso de suas inseguranças parecia ter tomado conta. Dona Teresa entrou no quarto de Clara pouco depois. Ela observou sua filha, que parecia tão vulnerável deitada ali, e soubera que algo estava errado. Sentando-se ao lado de Clara, ela segurou sua mão com carinho, como sempre fazia. Filha, o que está acontecendo? Eu vejo essa tristeza em seus olhos, mas não sei o que te aflige. Clara não sabia como explicar, mas, antes que pudesse dizer algo, sua mãe falou de forma calma, quase como um sussurro. Eu vejo você, Clara. Vejo como você tem se fechado, se isolado. Mas, quando você estava com Leonardo, eu vi um brilho nos seus olhos que há muito tempo não via. Você voltou a sorrir, a sonhar, a acreditar. Eu sei que você tem medo, mas, por favor, não deixe ele ir embora. Ele é diferente. Clara olhou para sua mãe, sem palavras. Ela queria acreditar, mas o medo ainda a consumia. Ela não queria dar esperanças para Leonardo, não queria arrastá-lo para um caminho incerto. Dona Teresa, com uma sabedoria silenciosa, levantou-se e foi até a sala de espera onde Leonardo estava. Ela o encontrou sentado, com o rosto marcado pela preocupação. Leonardo, ela disse, sua voz carregada de emoção, eu preciso que você saiba o quanto Clara mudou desde que você entrou na vida dela. Ela não sorria assim há meses. Ela voltava a ter esperança, e isso é algo que nunca vou esquecer. Não deixe ela desistir agora. Não vá embora, por favor. Essas palavras atingiram Leonardo com força. Ele sabia que Clara estava em um momento delicado, mas ouvir isso da mãe dela fez sua determinação crescer. Ele não a deixaria ir embora tão facilmente. Quando Leonardo voltou para o quarto de Clara naquela noite, ele a encontrou olhando para o celular com os olhos marejados. Ele sabia o que ela tinha feito, e o peso em seu peito aumentou. Mas ele não ia desistir dela. Clara, ele disse, com a voz suave, eu não vou embora. Eu não vou deixar você sozinha. Eu estou aqui, e vou continuar ao seu lado, independentemente de tudo. Não importa o que aconteça, eu sou parte da sua vida agora, e você não vai se livrar de mim tão facilmente. Clara olhou para ele, surpresa com a firmeza em suas palavras. Algo dentro dela se suavizou. Ela queria acreditar nele, queria confiar naquele amor silencioso e constante. E, naquele momento, algo em seu coração se abriu. Talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a acreditar que poderia ser merecedora de todo aquele carinho. O hospital se tornará um lugar familiar para Clara. O cheiro do álcool e das agulhas, o som dos monitores, as conversas suaves dos médicos e enfermeiras. A rotina do tratamento era árdua, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Ela estava determinada, mais forte do que nunca. Aquelas semanas de incertezas, de dúvidas sobre si mesma e sobre o futuro, estavam ficando para trás. E tudo isso, ela sabia, tinha a ver com a presença constante de Leonardo. Ela nunca havia imaginado que um simples ato de carinho, um sorriso genuíno, pudesse trazer tanto impacto em sua vida. Quando ele ficava ao seu lado, mesmo em silêncio, Clara sentia como se a vida, por mais dura que fosse, valesse a pena. Como você está hoje, Clara? Leonardo perguntou com uma suavidade que ela sempre associava à sua presença reconfortante. Ele estava ali, como sempre,
com o olhar atento, aguardando por qualquer sinal que indicasse como ela estava se sentindo. Clara olhou para ele, sorrindo com mais naturalidade. Melhor, muito melhor. Acho que estou começando a me acostumar com essa rotina de tratamentos. Ela ainda se sentia exausta, mas havia algo diferente em sua energia. Era como se a ideia de lutar, de continuar, estivesse ganhando mais significado. Nos dias que se seguiram, Clara passou a se entregar mais ao tratamento. Ela não estava mais apenas se arrastando pelo dia. Agora, ela estava investindo energia, se permitindo enfrentar cada nova etapa com coragem. Os efeitos colaterais ainda eram desafiadores, mas ela já não os encarava como uma sentença. Ela os via como obstáculos a serem superados. E, para isso, ela sabia que teria que ser mais forte do que jamais pensou que poderia ser. Leonardo nunca se afastou. Ele a acompanhava aos tratamentos, segurava sua mão durante as infusões de medicamentos, sempre atento às suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Ele estava ao lado de Clara de uma forma que ela nunca imaginara ser possível. Ele não a via como uma paciente ou como uma mulher doente. Ele a via como Clara, a mulher com quem ele estava se apaixonando a cada dia mais. Você é incrível, sabia? Leonardo disse, enquanto ela descansava na poltrona do hospital após mais uma sessão de quimioterapia. O tom dele era doce, mas carregado de admiração genuína. Clara riu, com uma fraqueza doce. Incrível. Eu sou um caco, Leonardo. Eu mal consigo andar até a sala de espera sem parecer que fui atropelada por um caminhão. Ele sorriu e se aproximou dela, ajoelhando-se ao seu lado. Você é incrível, Clara, porque você não desiste. Porque, mesmo em seus piores dias, você encara tudo com uma força que nem mesmo você percebe. Isso é o que me faz te admirar tanto. Clara olhou para ele, e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir a profundidade do que estava acontecendo entre os dois. Era real, era palpável, mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que hesitava. Como poderia acreditar nisso? Como poderia se entregar completamente ao amor e à esperança quando a doença ainda a ameaçava, o futuro era incerto, e o risco de perdê-lo parecia iminente? Mas, talvez, ela já tivesse aceitado que a vida, mesmo com seus desafios, era digna de ser vivida com paixão e verdade. E Leonardo, com sua paciência e amor, estava se tornando a razão de Clara querer continuar a lutar. Após semanas de tratamentos intensivos, o momento mais esperado finalmente chegou. Clara se sentou diante do médico, acompanhada de Leonardo, com o coração batendo acelerado. O exame de acompanhamento estava pronto, e os resultados seriam decisivos. O médico sorriu ao olhar para os resultados dos exames. Clara, os resultados são muito positivos. A tumoração reduziu significativamente, e isso é um grande passo. Estamos vendo sinais de remissão, o que significa que o tratamento está funcionando de forma eficaz. O peso da doença, que por tanto tempo havia pairado sobre Clara, começava a desaparecer. Ao longo dos últimos meses, ela passou a encarar o futuro com um novo olhar. A luta contra o câncer não foi fácil, mas ela agora sabia que o tratamento havia dado resultados positivos. Ela estava, finalmente, na remissão. Quando o médico leu os resultados do último exame, Clara sentiu como se a última linha de uma longa batalha tivesse sido cruzada. O médico sorriu, seus olhos cheios de alívio. Clara, os exames indicam remissão. Os resultados estão ótimos. A primeira grande batalha foi vencida. Ela quase não acreditou. Era como se a realidade estivesse se distorcendo ao seu redor. Clara olhou para Leonardo, que estava ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. O sorriso de Leonardo era tão sincero, tão cheio de orgulho, que ela não conseguiu conter as lágrimas que começaram a se formar em seus olhos. Você fez isso, Clara. Você conseguiu, disse Leonardo, a voz embargada pela emoção. Clara fechou os olhos e respirou fundo, tentando processar a grande vitória que finalmente havia alcançado. Clara sentiu seu peito apertar. A emoção tomou conta de sua voz, e ela se viu sorrindo com um sorriso genuíno, um sorriso que vinha de dentro, livre de qualquer medo ou dúvida. A batalha estava longe de acabar, mas ela sentia que havia ganhado um momento de paz.
Uma vitória que a encorajava a continuar. Leonardo queria comemorar, não apenas o exame positivo, mas o próprio fato de estarem ali, juntos, superando um momento tão difícil. Para ele, cada passo de Clara era uma vitória, e ele sabia que precisava fazer algo especial para marcar essa conquista. Hoje é um dia para celebrarmos. Clara, o que você acha de um jantar? Eu quero comemorar com você. Clara, surpreendida pelo gesto de Leonardo, sorriu com ternura. Um jantar? Só nós dois. Sim, só nós dois. Não é todo dia que recebemos uma boa notícia, e hoje é um daqueles dias. Quero que você se sinta especial, como você realmente é. Leonardo disse, com os olhos cheios de carinho. Eles se arrumaram e foram a um restaurante charmoso no centro da cidade. Durante o jantar, eles conversaram sobre coisas simples, mas que faziam o coração de Clara bater mais rápido. Falaram sobre planos para o futuro, sobre sonhos que ela ainda queria realizar e, até mesmo, sobre as pequenas coisas que sempre a faziam rir. A conversa fluiu naturalmente, sem pressões ou medos. Era uma noite de celebração, e os dois sabiam que estavam compartilhando algo único. Quando o jantar estava chegando ao fim, Leonardo se levantou discretamente e se afastou por um momento. Quando voltou, trouxe consigo algo que Clara não esperava, um lindo buquê de flores. As flores estavam perfeitamente organizadas em uma mistura de rosas vermelhas e brancas, com um toque de lavanda, tudo cuidadosamente escolhido. Clara, você merece tudo de melhor. Eu sei que isso não apaga tudo o que você passou, mas quero que saiba que, mesmo quando você não vê, você ilumina tudo ao seu redor. Leonardo disse, entregando-lhe o buquê com um sorriso suave. Clara ficou sem palavras por um momento, tocada pelo gesto. Ela sentiu seu coração bater mais rápido, o calor das flores nas mãos, e a emoção que invadia seu peito. Era um presente simples, mas que representava tanto. O carinho, o cuidado e o amor que ela sentia, mesmo nas pequenas coisas. Leonardo, você tem sido mais do que eu poderia esperar. Eu nunca pensei que alguém pudesse me fazer sentir tão viva de novo. Ele sorriu, seus olhos brilhando de afeto. Clara, você já era viva, sempre foi. Eu só estava esperando o momento certo para ver isso. O jantar acabou, mas a noite estava longe de terminar. Ao saírem do restaurante, Leonardo a conduziu para fora, e os dois caminharam sob as estrelas, ainda absorvendo a beleza do momento. Clara sentia-se mais leve, mais em paz consigo mesma. Clara, eu quero que você saiba que, independentemente de tudo o que venha a acontecer, o que mais importa é o agora. O que importa é que eu quero continuar aqui, ao seu lado, vivendo isso com você. Eu quero me casar com você. Eu também quero isso, Leonardo. E, com essas palavras, ele a beijou. Não foi um beijo apressado ou hesitante, mas sim um beijo cheio de significado, de entrega, de promessa. Era um beijo que selava o que estava crescendo entre eles, uma conexão verdadeira e profunda, uma certeza de que, mesmo com as dificuldades à frente, aquilo era real. Enquanto a remissão começava a se tornar realidade, Clara decidiu que era hora de dar vida a algo que ela havia pensado durante todo o tempo em que esteve doente, seu livro. Um livro sobre sua jornada, sobre os altos e baixos da luta contra o câncer, sobre a força que ela descobriu em si mesma e sobre o amor que, mesmo nas horas mais difíceis, ela foi capaz de viver. Ela passava as tardes escrevendo, suas mãos rapidamente deslizando pelo teclado, como se as palavras finalmente quisessem sair. Durante o processo, ela descobriu algo muito mais importante do que simplesmente contar sua história. Ela queria ajudar outras pessoas. Cada capítulo era uma mensagem de esperança, de luta e, acima de tudo, de amor. Quando terminou de escrever o livro, Clara não teve dúvidas sobre o que fazer a seguir. Ela entrou em contato com a Fundação de Apoio ao Câncer, que havia sido parte crucial de sua jornada. Ela sabia que parte das vendas do livro poderia ajudar a financiar novos tratamentos e dar esperança a outras pessoas que estavam enfrentando o mesmo que ela. Eu quero que o livro tenha um propósito, ela disse a Leonardo, quando ele a encontrou em casa, mexendo com os últimos detalhes da publicação. Quero que ele ajude quem está lutando, assim como eu fui ajudada. Quero que a renda seja revertida para pacientes, para que outras pessoas também tenham a chance de se recuperar.
Leonardo olhou para ela com um sorriso de aprovação. Você sempre soube como transformar sofrimento em algo maior, Clara. Eu sou muito orgulhoso de você. A história de Clara, que começou com medo e incertezas, agora era um conto de superação, amor e esperança. Ela havia enfrentado a doença com coragem e força, encontrou um amor verdadeiro, ao lado de Leonardo, construiu uma vida cheia de significado. O futuro estava diante dela.